Boa noite, irmãos. Estamos aqui na casinha já. Hoje a gente vai dar um tour aqui nas salas, né? Para quem não conhece, a nossa casinha, aqui uma das salas de tratamento. Lá temos outra sala. Casinha abençoada, nossa casinha branca de varandas. Triste, né? Ver tudo parado, mas sabemos que Deus está cuidando de tudo, né? Parado aqui no plano material, que lá em cima, mais firmes que nunca. Um pouquinho da nossa casinha para vocês. Nossa casa nos abraça mesmo, né? Como é bom estarmos aqui. Nosso Chico sempre presente. Lá ganhamos uma Nossa Senhora, um Jesus, um Frei Luiz. Eles seguem lá nos protegendo. Boa noite, irmãos. Meu Senhor, vem me guardar.
noite. Boa noite. Boa noite a todos. Chegando agora aqui na live do Frei Luiz, no Evangelho aqui direto da nossa casinha. Agradecendo a presença de todos. E sempre lembrando, é importante que você compartilhe a live, viu? Compartilhe com o máximo de pessoas possível. É sempre muito importante termos o maior número de lares conectados aqui com o Evangelho do Frei Luiz. Você que estava ali acompanhando também a live direto ali de frente ao Hospital Augusto Oliveira Camargo também, muito importante que você tenha acompanhado ali as vibrações, faz toda a diferença. Você também pode compartilhar essa live, porque independente do dia e do horário em que outras pessoas vejam, sempre é muito bom a vibração que é emitida nesse momento, né? Amanhã ou depois a pessoa vai assistir, vai emitir as boas vibrações e tudo isso conta, tudo isso faz diferença, né? Daqui a pouquinho enche o Evangelho aqui no freio, então você pode colocar um copo com água para ser fluidificado durante a palestra, pode colocar uma garrafinha também, viu? Põe uma garrafa com água, ela pode ser completada durante a semana. Se você quiser colocar uma água, garrafinha, em intenção de outra pessoa, escreve o nome da pessoa aí na garrafa e leve a garrafinha para ela, diga que foi fluidificada durante o Evangelho aqui do freio. Ela tem o mesmo valor como se estivesse aqui na casinha. Se você quiser, pode mandar um nome para o nosso trabalho de vibração, que é feito aqui depois do Evangelho. Lembrando que o trabalho de vibração, você que está aí do outro lado também participa, e é sempre muito importante, viu? Então fique com a gente, participe do trabalho de vibração, pode mandar um nome aí direto na live do Frei Luiz, se preferir, pode escrever no papelzinho mesmo, deixa aí com você, o que conta é a intenção que você coloca. Vamos lá, Maurinho? Vamos lá. Já colocou a sua chave Pix aqui? Já, tem que colocar o código O QR Code, né? o QR Code lá. A gente coloca uma plaquinha com ele. O mundo vem mudando, todo mundo avisando, e você vem me guiando assim. Estamos isolados, bem fechados na saudade de um abraço. Isso vai ter fim. E quando o sol brilhar de novo, vou estar bem ao teu lado, segurando firme a sua mão e sonhar. O meu momento é agora, pois o tempo me devora e eu não sei quando eu vou perceber como foi bom estar com você. Como foi bom sonhar com você. Segure a minha mão, tudo isso vai passar. O mundo vem mudando, todo mundo avisando, e você vem me guiando assim. Estamos isolados, bem fechados na saudade de um abraço. Isso vai ter fim. Quando o sol brilhar de novo, vou estar bem ao seu lado, segurando firme a sua mão e sonhar. O meu momento é agora, pois o tempo me devora e eu não sei quando eu vou perceber como foi bom estar com você. Como era bom sonhar com você. Segura minha mão, tudo isso vai passar. O meu momento é agora, pois o tempo me devora. Eu não sei quando eu vou perceber como foi bom estar com você. Como foi bom sonhar com você. Segura minha mão, tudo isso vai passar.
naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã. E nos teus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa no canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Como estiveres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizestes tu, peço ao bom Deus que possa te amparar em cada passo teu. A mão de Deus irá te abençoar no que fizeres tu. Peço ao bom Deus que possa te amparar em cada passo teu. A mão de Deus irá te abençoar. Se eu pudesse retornar
onde a memória agora está. Ter o abraço de quem se foi, mas comigo ainda está. Passeando pelo tempo, me relembrei desses momentos. Do entardecer perto da casa onde ia te buscar. Lembro até do seu café em uma manhã qualquer, conversando na varanda, esperando o sol nascer. Folhas secas pelo chão sempre traz recordação do seu abraço no outono, esquentando o coração. Na noitinha de verão, com pipoca e união, o cheiro da dama da noite crescendo no portão. Você ainda está aqui, mesmo tão longe de mim. Se Deus quiser, vou te reencontrar, pois aqui não é o fim. Você ainda está aqui, mesmo tão longe de mim. Se Deus quiser, vou te reencontrar, pois aqui não é o fim. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Culpa do nosso. Não, fica tranquilo. Que isso, Vamos providenciar uma coisa nova. tudo é seu tempo. Como que tá a Ivete? Tranquila? Graças a Deus. Tá? Tudo em paz. Tá bom. Você viu que a luz não queria pegar, né? Parecia discoteca, né? Pessoal, mais uma vez, boa noite. Sempre muito importante ter todos vocês aqui ligados no Evangelho aqui do Frei. Lembrando que você pode colocar água para ser fluidificada, a intenção de outra pessoa. Você pode mandar um nome para o trabalho de vibração. Você deve colocar um copinho com água para ser fluidificada durante a palestra aí com você, não é? Essa água fluidificada tem o mesmo valor como se estivesse aqui no Frei Luiz. É importante você estar conectado aqui com o Evangelho e participar também da vibração, logo depois do Evangelho, né? Se você tem a necessidade de um atendimento espiritual, aí pelo Facebook do Frei Luiz, você vai lá em inbox, relata o seu caso, nós temos ali as pessoas que vão lá, vão ler, vão te dar toda a assistência necessária. Porque todas as quintas-feiras, logo depois do Evangelho, é feito o atendimento espiritual. Os trabalhadores do Frei já recebem os nomes antecipadamente e ali eles já começam uma preparação, vão mentalizando a pessoa, né, que pediu ajuda, vão pedindo ali o auxílio dos amigos espirituais, os mentores da casa, e logo depois do Evangelho então é feito um atendimento online. Tem tido excelentes resultados, um atendimento que está sendo muito bem aceito. Então, se você tiver algum problema e necessitar do atendimento aqui do Frei Luiz, vai lá.
inbox lá na página do Facebook do Frei Luiz, relata o seu caso e você não vai ficar sem assistência. Porque por enquanto ainda estamos aqui apenas online, né? Não estamos atendendo ninguém aqui no Frei Luiz, a casa permanece fechada e vamos aguardar as decisões aí das autoridades sanitárias, das autoridades aí do município, do estado e também a liberação dos nossos mentores aqui da casa. Eu acho que de avisos, né, seriam só isso mesmo, só esses avisos aqui da casa. Eu falava da importância, né, de você estar conectado com o Evangelho aqui do Frei, a importância de você compartilhar essa live com o máximo de pessoas possível, porque depois do Evangelho nós temos um trabalho de vibração que é feito aqui, e eu sempre digo, você que está do outro lado também participa desse trabalho de vibração. Então eu me lembrei de uma história, eu fui procurar ela aqui, eu queria relatar para vocês. Essa história quem relatou foi ninguém menos do que o maior brasileiro de todos os tempos, Chico Xavier. Chico Xavier relata o seguinte, que ele, em desdobramento, numa visita ao plano espiritual, juntamente com Emmanuel, ele viu milhões de bolinhas coloridas, né, de diversas cores, que iam subindo aos céus. E ele perguntou a Emmanuel, né, o que é essa maravilha? E então ele respondeu, são as vibrações de amor de milhões de encarnados que estão realizando preces e vibrando amor por todos os necessitados. E aí Chico então responde, eu sempre pensei que as vibrações viessem do plano espiritual para os encarnados. E Emmanuel então disse, não, Chico, onde houver alguém ligado em preces, manda para cá as vibrações de amor, que são armazenadas em jarros especiais para beneficiar aos irmãos necessitados que chegam ao plano maior em difíceis condições. E também são direcionadas aos nossos irmãos encarnados que passam por provações. Portanto, não esqueça que as suas vibrações de amor ajudam nesse instante a milhões de pessoas em todo o universo. Daí a importância de a gente estar conectado com o Evangelho e depois participar da vibração. Maurinha tem uma prece, uma música, né, para a nossa prece de abertura. Se eu pudesse conversar com a sua alma, eu diria fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho, chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará suas lágrimas, então desabafa, deixa ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira, o seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa, e hoje o que te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais do que o mundo inteiro, e por toda a sua espera Deus vai te recompensar.
pensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. E vamos nesta noite agradecer a Deus por estarmos aqui juntos nesta estrada. Aprimorando o nosso espírito nesta vida. Vamos todos, neste momento, fechar os olhos. Vamos unir os nossos pensamentos, imaginando a figura do nosso Mestre amado, o Senhor Jesus. Vamos pedir a Ele que leve este nosso pensamento até Deus, nosso Pai, a quem nós agradecemos pelo dom da vida. Agradecemos também a Deus, nosso Pai, por nos enviar o seu Filho amado, o nosso Mestre Jesus, para ser o nosso modelo de conduta. Agradecemos também pelo nosso mentor espiritual, este amigo inseparável, que nos acompanha e nos direciona sempre pelos melhores caminhos. Esta noite nós agradecemos também a Frei Luiz, Maria de Nazaré, Rita de Cássia e tantos espíritos amigos que esta noite saem em caravanas, visitando todos os lares onde haja um coração em sofrimento, levando a palavra de amor, de conforto, levando a palavra do Cristo para aliviar a nossa dor. E assim, unidos que estamos, nós vamos elevar a Deus a memorável prece que diz: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em novas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Pedimos aos nossos amigos espirituais que amparem este companheiro querido, Samuel, que veio nos trazer o Evangelho desta noite para a nossa reflexão, cujo tema é: os tempos são chegados. Você pode depois aprofundar a leitura, está no capítulo 18 da Gênesis. Relógio. Vou pegar. Boa noite a todos, que a paz, nosso amado Mestre Jesus, seja conosco, agora e sempre. Mais uma vez agradecendo essa oportunidade de estarmos juntos e nesse momento tão ímpar, né, podemos levar às pessoas um pouco de consolação através do esclarecimento. O tema escolhido é um tema bem complexo e necessita realmente, como o Carlos falou,
de um aprofundamento, de um estudo, mas foi essa sugestão, essa orientação que nos foi dada pelos espíritos superiores, e que nós nos amássemos uns aos outros, mas que também nos instruíssemos. Porque para haver a verdadeira gratidão é necessário que nós tenhamos compreensão. E aí nós vamos lembrar até aquela passagem onde Paulo diz que devemos dar graças de tudo dai graças. E aí aos incrédulos eles diriam, mas mesmo das desgraças, de tudo dai graça. Porque através do entendimento é que nós vamos começar a entender todas essas coisas que acontecem à nossa volta. E o tema É Chegado o Tempo, ele vem desde muito lá dos começos, dos profetas, das predições, e nós buscamos aqui, vamos tentar desenvolver nesse tempo que temos, essa visão por meio do nosso livro, que faz parte da nossa codificação. Esse livro, a Gênesis, ela trata sobre os milagres e as predições, na visão espírita, e foi publicado em 1868, codificação de Allan Kardec, e logo no ano seguinte, Kardec desencarna em 1869. E ele trabalhava incansavelmente, muitas vezes 18 horas por dia, porque ele via a necessidade de trabalhar e trazer, através da sua codificação, em comunicação com os espíritos superiores, todas essas revelações que foi trazida a toda a humanidade. Esses esclarecimentos, essa luz que veio através do Espiritismo, para aquelas coisas que ainda ficaram meio duvidosas no nosso entendimento. E inclusive Kardec era chamado a atenção para a espiritualidade, que ele não fosse com tanta pressa. Ele tinha muitos problemas de saúde devido a isso, que ele tivesse calma aqui, mas Kardec queria realmente dar o máximo de si para que aquilo ficasse o mínimo possível, para que os outros espíritos que viessem dar continuidade o fizesse já num bom caminho. Então a Gênesis, ela traz nesse capítulo 18 justamente o último capítulo, tratando dessa parte chegada aos tempos. Aos incrédulos, eles diriam que isso não tem importância, mas aqueles crentes, mesmo os crentes, ainda acham nessas passagens coisas místicas, miraculosas. Então nós vamos entender ao longo do tempo que isso já vem sendo dito, isso já vem sendo explicado. Jesus mesmo, ele dá essas informações através das próprias parábolas, Aquela ceia que o Senhor oferece aos seus servos, essa ceia, o nosso Senhor, esse Senhor da parábola é Deus. E nós somos os servos, nós somos os filhos de Deus e somos convidados para essa ceia. Inclusive nessa parábola diz que um dos que são convidados, ele chega com qualquer tipo de vestimenta. E o Senhor daquela festa diz, mas você vem de qualquer jeito? O que quer dizer? É uma coisa material, é uma roupa, Mas o que quer dizer? O que Jesus quer mostrar ali? É a forma que nós estaremos preparados para essa ceia que Deus prepara para nós, na nossa vestimenta espiritual, nas nossas correções de atitude. Então essa questão de chegado os tempos, para nós hoje, uma visão através de todos esses períodos que foram passados para a humanidade, desde que Jesus já vem anunciando no próprio Evangelho, E um dos seus discípulos, o mais novo, Aquele que no último tempo, obedecendo aquilo que ele recebeu de Jesus no pé da cruz, quando Jesus disse para a mãe, Maria, eis aí o teu filho. E olhando para João, que era o discípulo mais novo, que não saía do lado de Jesus de forma alguma, inclusive estando lá ao pé da cruz, amparando a mãe, e Jesus olha para ele e fala, eis aí tua mãe. E João só sai de perto de Maria quando Maria desencarna. Então ele vai fazer o seu evangelho.
E ele, depois que chega em Roma, ele é penalizado. E ele é aprisionado e ele é mandado para a ilha de Patmos. Ele é excluído, ele é colocado numa ilha para não sair de lá. E por incrível que pareça, ali João faz a primeira escola cristã, onde vem povos de outros lugares para aprender com João. Ali é o foco das primeiras escolas cristãs. Mas é ali também que João recebe a revelação direta do Mestre Jesus, de como tudo iria acontecer dali para frente, como que a humanidade teria que se portar de acordo com tudo que iria acontecer. Mas iria acontecer porque tem que acontecer? Não. É porque através das nossas atitudes nós mudamos muitas coisas. Se nós estivéssemos seguindo as leis de Deus, nós teríamos economizado muito sofrimento. Porque as leis de Deus, e isso não, para os nossos irmãos espíritas, se aqueles que não são espíritas, né, podem buscar essas informações no livro dos Espíritos, no seu terceiro livro, onde fala das leis morais, e ali estão as leis de Deus, as únicas para a nossa felicidade. E elas que dizem o que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer. E quando nós nos afastamos delas, nós somos infelizes. Quando nós nos afastamos delas, nós praticamos o mal. Porque o mal não está em nós. Nós não nascemos com o mal dentro de nós, como algumas mentes pensam, que o Pai colocou o mal e o bem em nós para que nós pudéssemos germinar ou regar aquele que fosse melhor. Não. É o afastamento da casa do Pai, afastamento das leis do Pai, e aí nós começamos a praticar o mal. O mal vai ser exterminado a partir do momento que nós praticarmos as leis de Deus, porque a lei de Deus é amor. Então lá, João recebe essa revelação que dá origem ao livro de Apocalipse de João. Apocalipse no grego é revelação, mas muitos vão por outras linhas nesta palavra, e nós vimos ao longo do tempo ser tratado como realmente coisas terríveis que a humanidade vai receber, inclusive em forma de castigo. Olha lá como que são as coisas, mas Deus é tão bom que quando o povo está se perdendo, né? Quando os profetas se perderam, quando os reis, né? Davi e Salomão se perderam, quando o povo, as tribos de Israel se perderam, mesmo depois de estarem na terra prometida, destruindo um ao outro, se tornando escravos novamente pela sua ganância, pelo seu egoísmo, por se afastarem das leis de Deus que Moisés já tinha avisado a eles. E assim eles sofreram e foram escravos novamente várias vezes. Brigaram entre si, as próprias tribos. Uma delas quase foi totalmente exterminada, os homens foram totalmente mortos, apenas as mulheres e as crianças ficaram. O próprio povo, daquele que Deus mandou lá, né, Moisés buscá-lo, tirar do Egito, trazer para a terra prometida. Aí vem Jesus anunciando, e João falando, João lá, né, o João Batista, eis que vem o reino do céu, o reino de amor, o reino, a lei que Jesus veio trazer à terra, a luz que Jesus veio trazer, é uma das leis de Deus que formam um triângulo, que é a lei de justiça, caridade e amor. Então não devemos temer Deus, porque essa justiça de Deus em relação às nossas atitudes, ela é baseada no amor verdadeiro, na caridade sincera. É uma justiça que todos nós necessitamos e não devemos ter medo dela. Então, através desse sentimento, Jesus trazendo, e mesmo lá Jesus já falava, eu não posso falar tudo para vocês, porque a religião daquela época, as religiões, as seitas que tinham naquela época, não estavam prontas, nem as intuições daqueles espíritos encarnados naquele tempo, também não estavam prontos. O que Jesus disse a Nicodemos depois de dizer que deveria nascer de novo? E ele, não, como posso eu, Senhor, ser velho e voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus disse, se eu falo das coisas da terra, vocês não entendem, se eu falar do céu?
Então eles não estavam prontos, não era o tempo deles ainda. O tempo não havia chegado ainda do esclarecimento. E aí Paulo recebe Jesus, depois que Jesus subiu ao céu. Jesus já foi para o seu mundo espiritual, mas ele volta e se apresenta para Paulo na estrada de Damasco. Mas tem um detalhe antes disso, porque lá na ceia Jesus fala aos seus discípulos que estavam tristes, porque Jesus falou: para onde eu vou, vocês não podem ir comigo. Ele disse: eu vou, mas eu vou chegar lá e vou falar para o Pai, pedir ao Pai que vos mande o Consolador prometido, o Espírito de verdade, que não vai mais vos abandonar. E nós que somos espíritas, temos esta verdade no Espiritismo. E o Espiritismo é o corpo, é esse Consolador. Porque Jesus fala ao terminar de explicar isso aos discípulos, que esse Consolador irá relembrar suas palavras e revelar algo mais, esclarecer algo mais. Não existe revelação, não tem nada escondido. É a bondade de Deus se manifestando ao homem que começa a se distanciar da sua lei. E toda vez que a gente começa a esquecer, Deus manda alguém. Quantos espíritos desceu na terra? Né? O Carlos já acabou de falar do nosso grande irmão Chico Xavier. E quantos outros que nós sabemos? Gandhi, Mandela, né? Pessoas que muitas vezes, mas não eram religiosos, mas é pelas atitudes, não é religião. É o proceder, é o comportamento, é a moral. E nós temos muitos, né? Irmã Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Quantos e quantos, e muitas vezes alguns anônimos que nós nem conhecemos, que eles foram tão perfeitos na sua estada no nosso planeta, que nem nós não conhecemos. Então, nesse período, Paulo já recebe, mas olha lá atrás, Jesus falou assim: espere em Jerusalém, porque o Espírito Santo descerá em vós. E o que acontece no dia de Pentecoste? Lembro muito do nosso irmão, né, o seu Packer. Eu ouvi essa palestra dele lá em Elias Fausto, adorei. Foi um presente que eu ganhei de Deus. Então, nesse dia, o que acontece? Os discípulos de Jesus obedeceram ao Mestre, e naquele dia de Pentecoste, discípulos que não sabiam ler nem escrever, receberam os espíritos superiores, a mediunidade que hoje nós apresentamos à humanidade através do Espiritismo. E ali aqueles discípulos começaram a falar vários idiomas que eles não conheciam, e falavam abertamente com outros que estavam ali, e compreendiam e respondiam. Todos ficaram maravilhados. Então ali começou a selar esse início dos tempos que chegariam. E aí passa todo o nosso tempo, vem andando-se, né? Vem tudo no nosso caminho. O homem evolui da área da sua intuição para a área da inteligência. O homem fica inteligente. Começa a dar um salto muito grande no século XIX, aonde vem as máquinas voando no céu, as máquinas a vapor nos trilhos, o telefone, que naquela época, mesmo sendo uma maravilha, ainda era difícil ligar, tinha que ligar para o telefonista ligar, mas era uma maravilha. E hoje o nosso celular, que é uma consequência dessa inteligência, desse progresso intelectual, acontecido no século XIX. O homem acreditou que o homem poderia trazer a felicidade. E se afasta de Deus. A felicidade não vem. Vem a guerra. Vem os lares destruídos pelas drogas, infidelidade, a ganância, as depressões, os suicídios. Famílias, lares com 3, 4 carros, com casas, chácaras, fazendas, gado, infelizes.
E é justamente nesse período que Deus, mais uma vez, manda a todos nós a relembrança das suas leis. E olha lá o que Jesus falou lá na última ceia. Aí vem o Espiritismo, em 1857, na publicação do Livro dos Espíritos, pela codificação de Allan Kardec. Ele não era um místico, ele não era ligado às comunicações espíritas, e, por sinal, era um professor, um intelectual, crítico, escolhido a dedo por Deus, para trazer para toda a humanidade a luz que faltava no entendimento de tudo que Deus estava mandando para nós. Tudo. E aí o Espiritismo vem trazendo o que para a humanidade? A imortalidade. Jesus aparece para Paulo depois de já ter subido aos céus. Não é Jesus dos 40 dias da sua ressurreição. É Jesus depois de ter subido aos céus. Vem e fala com Paulo, seu perseguidor, de frente a frente. Então o Espiritismo vem trazendo, lembrando lá o dia de Pentecoste, da manifestação dos Espíritos no tempo de Jesus, desse contato de Jesus com Paulo. Então o Espiritismo vem trazendo que a continuidade da vida, que nós acreditamos na lei da reencarnação, das pluralidades das vidas, das existências, que não nascemos uma vez e morremos uma vez, que a passagem pela vida corporal é uma experiência, uma escola de crescimento, de evolução para todos os filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, sem exceção. Alguns mais rebeldes, alguns mais temosos, porque se afastam da lei e acabam sofrendo as consequências. E muitos se viram contra aqueles que acreditam, dizendo: ah lá, eles acreditam, Deus é amor, Deus constrói tudo, Deus faz todo esse mundo, e a minha infelicidade? E o meu sofrimento? E a minha fome? E a minha pobreza? E as indiferenças, as desigualdades? Mas nós não paramos para pensar: e o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço está nos preceitos de amar o meu semelhante? Então, esse chamado "os tempos são chegados" não são mais essa questão onde o nosso planeta Terra recebe as transformações comprovadas pelos homens de ciência que existiram, mas hoje nós percebemos que não é mais o nosso planeta Terra, que ele já está quase preparado, já está no campo da preparação de uma nova época do nosso planeta. Mas nós, espíritas, acreditamos nesta parte que nos oferece que todo o mundo é reflexo dos seus habitantes. Então, para que esse planeta agora continue seguindo a sua evolução, porque ele era primitivo quando foi criado, eram só águas, árvores, montanhas, aí aparecem os primeiros peixes, os primeiros vegetais, os primeiros animais. De repente aparece o homem, como diz Francisco Cândido Xavier na sua obra, o homem não desceu da árvore. Só para a gente pensar no que ele quer dizer. O homem não desceu da árvore. Então nós somos uma espécie criada por Deus. E estamos evoluindo. Evoluindo e fomos para a inteligência. A nossa inteligência que provém de Deus, porque Deus é a inteligência suprema. Nós somos uma parcelinha dessa inteligência. Nós recebemos esses genes de Deus. Mas a área do sentimento ficou para trás. Construímos máquinas, demos saltos na parte intelectual,
né? Aí a parte da ciência, da informática, neodica, né? Saímos do nosso globo, estamos quase chegando em Marte, as maquininhas já estão lá, mas eles querem mandar o pessoal só para ir, porque não tem combustível para voltar. Mas tem gente querendo ir, né? E tantas informações que nos chegam através de toda essa tecnologia, dos mundos que estão lá fora. Né? Há uns 3 anos atrás, né, a NASA divulgou um planeta muito parecido com o nosso, até a cor azul, mas está tão longe, só quando a gente desencarnar mesmo para ir para lá. Então, é dessa forma que nós vamos vendo o que ia acontecer. O homem evolui, a inteligência não é suficiente para ganhar a felicidade. A inteligência é uma consequência natural, nós nascemos para isso, nós fomos criados para isso. Mas nós devemos trazer a lei do amor junto. E o amor ficou para trás no século XIX, lá no comecinho. Nós esquecemos de Deus. E achamos que nós poderíamos fazer o nosso paraíso aqui na Terra. Começamos a ter o bem-estar material. Televisão, carro, viagem, navio, iate, fazenda. E aí? Continuamos infelizes. Hoje nós fomos nos templos religiosos, na parte de fora, eu sou muito crítico, observador. Carrões mesmo. Pessoas que têm muito dinheiro, estão lá, muitos pela fé. Mas como que chegou? Nasceu na fé, veio pela fé, veio pelo amor ou veio pela dor? Que venha pela dor, mas fique pelo amor. Através do entendimento, da compreensão das leis de Deus, entender que Deus é amor, que Deus não castiga, que tudo que nos acontece são consequências das nossas próprias atitudes. Então eu estou vivendo esse tempo porque eu preciso estar aqui nesse tempo. Eu estou vivendo essa época porque eu preciso estar aqui, porque de alguma forma lá atrás, isso aqui vai fazer com que eu me ajuste um pouco. Se eu conseguir, até um pouquinho mais. Vai depender do meu entendimento e da minha compreensão. Do que realmente, o que é Deus. E o que eu era, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Então, através desses entendimentos, é que nós vamos vendo. Primeira Grande Guerra, é uma comoção de muitas pessoas. Segunda Grande Guerra, uma comoção de muitas pessoas. De várias nações. Não são uma pessoa, não é uma cidade, não é uma nação. Porque se tudo isso tivesse acontecido em uma determinada nação lá fora, como nós estaríamos? Tranquilos, né? Curtindo a vida, mandando uma doaçãozinha para lá, né? E agradecendo a Deus porque nós somos abençoados, escolhidos por Deus para não sofrer. Outro dia eu ouvi uma pessoa dizer assim, a pessoa estava internada, passou por isso, por aquilo, por isso, a situação que a gente está vivendo hoje. Está em casa. É merecimento. Eu falei, opa, todos merecem. Todos merecem. Desde aquele que muitas vezes nem entra dentro de um templo religioso. Todos merecem. Deus é Pai. Esse Deus que a doutrina espírita me apresenta é o Pai de todos. É o Pai de amor perfeito, caridoso. Não nos olha por aquilo que a gente faz. Ele olha pela intenção. Porque quantas vezes eu errei sem ter a intenção de errar? O resultado foi perverso. Foi ruim. Então Deus olha o que vai no meu coração. Por isso que Jesus disse lá, todo o bem que você quiser fazer ao teu irmão, primeiro você olha se é o que você gostaria que fosse para você. Porque mesmo o bem, muitas vezes, que nós fazemos para alguém, pode prejudicar. Se você só dá, a pessoa nunca vai sair daquela mesmice, morosidade. Você sempre sabe que vai chegar. Não é só você levar a cesta básica na casa de quem precisa. Porque que adianta você levar uma cesta básica para uma senhora que está lá e o seu neto está explorando?
não trabalha, o dia inteiro no sofá, tá nem aí, curtindo a aposentadoria da avó. Qual é a minha missão ali? Só levar a cesta básica? E aí nós vamos ver lá, chegará o dia que pai contra filho, filho contra pai, e assim por diante. E João lá no Apocalipse fala tantas coisas que necessita muito estudo. Mas dentro da doutrina espírita, nesse capítulo, fica bem claro entender que se eu sou um espírito imortal, sou criado por esse amor, que Deus quer de mim que eu viva, que eu não morra. Mas dentro das minhas imperfeições, que eu tenha um arrependimento sincero. E que eu tenha vida. Muitas almas, muitos espíritos mudaram com a Primeira Guerra. Com a Segunda Grande Guerra, próprias pessoas que estavam lá dentro. Quem assistiu o filme da Lista de Schneider. E quantos outros, mesmo lá dentro do domínio nazista, tiraram muitos judeus do sacrifício, da câmara de gás, correndo riscos, porque eles eram bons, espíritos evoluídos no meio da tragédia, do caos. E hoje? Olha lá o livro de Kardec, a Gênesis, 1868. Nós não estamos nem falando de Jesus, nem falando de João, do Apocalipse, nós estamos falando de Kardec. E ele fala que aquelas religiões da antiguidade, aqueles pensamentos da antiguidade, não teriam capacidade de desenvolver o que hoje nós desenvolvemos na área do sentimento, do discernimento. O que a doutrina espírita pede para nós? Não é uma fé, sabe, sem fundamento, é uma fé raciocinada. Que a gente pense, que a gente questione, que a gente veja com carinho. Mas será? Será que foi isso? Né? Nós temos uma parte no nosso Evangelho segundo o Espiritismo que vai justamente contra muitas coisas que estão no livro sagrado, Bíblia, onde é confuso. Um Jesus que fala do amor àquele que nos maltrata, ao nosso inimigo, e depois diz, trata a sua mãe. Né? Porque tem a passagem da Bíblia que diz lá, ó, sua mãe, tuas irmãs, está aí. Quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Senão aquele que faz a vontade de Deus. Será que Jesus estava desprezando ou ele estava querendo ensinar? Mas aí aquelas mentes não estavam preparadas. Olha lá, ele está desprezando a mãe. E muitos ainda pensam assim. Porque entendem a letra no pé da letra. Não conseguem ver que não tem coerência. Aquele Jesus, o Jesus, a luz de todos nós, aquele que fala para amar o inimigo, para perdoar 70 vezes 7, como que ele pode, né, fazer certas afirmações? Devemos tomar cuidado. Lembra que eu falei Apocalipse quer dizer revelações? Porque vem do grego? Porque essa Bíblia ocidental que foi traduzida para nós, ela vem do grego, ela não vem lá do aramaico, nem do judaico. Porque a língua deles era difícil. Foi traduzida na época, de lá veio a tradução para nós. Nós traduzimos essa curtinha. Essa que foi reduzida. Muitos evangelhos existem. Mas essas foram escolhidas ao pé da letra. Né? Aquelas coisas para a gente poder olhar. Né? Aquela coisa do incrível. E a gente acaba passando pelo incrível e não vê que são coisas naturais. As leis naturais da vida são as leis de Deus. Então eu sugiro àqueles que puderem, mesmo os que não são espíritas e que estão nos ouvindo, que busquem entender, né? Nas leis morais no livro dos Espíritos, lá já explicam quais são as leis. Vai até confundir com as nossas palavras, né? A lei do progresso, a lei do trabalho. Não é trabalhar de carteira assinada. A lei do trabalho, trabalhar para o bem do outro, para o bem da humanidade, para o bem de todos. E o que nós estamos vendo nesse tempo? Os tempos estão chegados de novo. Mais uma vez nós estamos vivendo. Mas esse conflito não é mais numa nação também.
em toda a humanidade, atingindo todas as classes, todas as religiões, chamando para que a gente possa sentar e refletir em tudo isso que está lá atrás, para ver o que se encontra aqui agora. Estamos tendo a chance de resgatar a nós mesmos. Muitos não conseguem ainda. Muitos ainda não. Estão brigando por coisas que não deveriam brigar. Estão discutindo coisas que não deveriam discutir. Aonde toda essa intelectualidade, todo esse avanço, todo esse progresso que houve no início do século XIX, aonde todos esses que de lá até aqui percorreram, poderiam justamente usar a fraternidade verdadeira. Mas ainda estão no uso e fruto do bem-estar material. Não é suficiente para chegar na felicidade. É preciso praticar o amor ao próximo. Amar a Deus, primeiro mandamento, só tem se eu amar o meu próximo, que é filho de Deus. Como que eu amo a Deus se eu desprezo o meu irmão, que é filho de Deus? Não tem coerência, não é um mundo físico. Nós estamos falando de mundo espiritual, do mundo perpétuo, do mundo imortal, daquilo que Jesus prometeu, que Deus nos promete. E a nossa terra está passando por esse período. Nós estamos saindo dessas provas e expiações que nós estamos vivendo hoje. Mas daqui para frente, a nova era vai chegar. E aí? A nova era vai chegar. O planeta está preparado para receber espíritos mais evoluídos, aonde o egoísmo e o orgulho tem que ser exterminado da Terra. E aí? Se o planeta é reflexo dos seus habitantes. Há castigo nisso? Não, porque eu sou imortal. Eu vou continuar vivo. Eu vou continuar crescendo. Eu vou continuar aprendendo. E um dia eu vou estar num estado de plenitude e um mundo físico também feliz. Um exemplo dentro do nosso meio, exilados de capela, que é um outro mundo que já estava mais evoluído, mas que alguns dos seus indivíduos não poderiam reencarnar lá de novo. Olha o que aconteceu. Eles tiveram uma reunião direta, pessoal, com Jesus. Olha, mesmo não sendo perfeitos para aquele mundo, Jesus chamou. Vamos conversar. Eu estou formando outro mundo que meu pai pediu e vocês poderiam me ajudar lá. Ajudar aqueles espíritos que vão ser criados na sua evolução. E esses espíritos continuam reencarnando na Terra porque eles têm amor. Eles poderiam, já evoluímos, então vamos lá para a capela agora, que já deve estar bem melhor do que era antes, que já era melhor, então vamos voltar para lá. Não, amor. Espírito nenhum evoluído segue para mundos felizes, deixando os outros para trás. Ainda é um espírito egoísta. É isso que Jesus ensinou quando ele voltou à Terra, quando ele regressa à Terra, quando ele tem que fazer todo o processo para voltar para a Terra, que é muito difícil para um espírito tão grande como esse. Porque desencarnar, ele só falou: Pai, em tuas mãos está. Eu, espírito. Só foi. Foi, voltou, apareceu para Paulo, foi, voltou. É fácil para ele agora. Mas voltar no corpo físico, trabalhar as impotências, as imperfeições, essa relação com o ambiente, com o meio, com aquele que está do meu lado, com as diferenças que estão do meu lado. Então esses são os nossos novos períodos dos tempos chegaram. Mais uma vez, estamos chamados para um teste. Aqueles que dizem ter fé,
aqueles que dizem realmente serem cristãos, aqueles que dizem que realmente seguem tudo que Jesus ensinou. E nós, espíritas, nós estamos aqui com essa missão, para relembrar. Lembram lá que Jesus prometeu? O Consolador prometido irá relembrar as minhas palavras e revelar algo mais com permissão do meu Pai. E aí o Espiritismo vem falando da imortalidade, da continuidade da vida, mas diz também que nós somos responsáveis pelas nossas dores, que as nossas provas são para que nós possamos crescer quando nós as vencemos, e que elas também nos mostram o nosso verdadeiro tamanho diante da prova, quando dizemos que temos fé. E as expiações são frutos de todas as nossas atitudes erradas em relação a nós e às outras pessoas, nesta vida ou em vidas passadas. Porque muitas vezes nós somos pessoas maravilhosas nesta vida, cheias de elogios das pessoas que estão do nosso lado, que quando vem o nosso sofrimento, vão de encontro. Mas por que Deus faz isso com ela? Não sabe. Porque se não tem explicação nessa vida, certamente tem na passada. Deus não castiga, Deus nos ajuda, Deus nos ama. Mas nós precisamos, através das expiações na terra, nos limpar da nossa consciência pesada, porque nós sabemos o que nós somos. Se hoje Deus nos dá o esquecimento, porque Deus é muito bom. Mas quando nós saímos do corpo físico e vamos para o mundo espiritual, essa cortina cai. E nós vimos o mal que nós fizemos. E aí vem a dor moral, que não é uma dor carnal, física, é a dor moral. E aí nós pedimos: Pai, deixa eu voltar com aquele que eu maltratei. Pai, deixa eu ajudar aqueles que eu prejudiquei. Que as minhas mãos que mataram, que elas voltem salvando, para que eu tente resgatar essa dívida que eu tenho comigo e contigo. Deus não fica triste com os nossos erros. Deus não fica zangado com nossos erros. Deus sabe onde nós vamos chegar. Então que nós possamos nesse dia, nesse tempo que é chegado, aonde nós temos essa visão que não tem mais tempo de voltar às trevas. A luz se fez com Jesus. Nós resolvemos voltar às trevas. Vieram as guerras, as destruições, e muitas delas com o símbolo da cruz. Muitos usam o nome de Jesus e o seu símbolo para destruir. Deus não é isso. Jesus não é isso. Para finalizar, para que nós possamos entender na visão espírita, quando Jesus encontra Maria Madalena e ela quer abraçar o mestre, ela quer pegar no mestre, e o mestre diz: calma, Maria, eu ainda não subi ao Pai. O que estava fazendo Jesus? Lá no sepulcro? Não. E através da mediunidade séria, mediúnica, nós temos o conhecimento que Jesus desceu, ouvindo Judas Iscariotes, que havia se enforcado, gritando nas trevas, nos vales das sombras dos suicidas, e Jesus desceu para buscá-lo. Porque eu o amo. Eu o amo. E para aqueles que não sabem, no meio espírita, nós sabemos, Judas volta como a nossa irmã Joana d'Arc na França. Quantas reencarnações, quantas vidas nós precisamos para resgatar os nossos débitos? E grande Jó disse lá, quando ele perdeu tudo, quando todo mundo dizia: nega Deus, nega lá Jeová, né? Eles falavam Jeová naquela época, nega Jeová, Jeová saiu de perto de você. A própria esposa pediu para ele fazer isso. Ele disse: não, Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome de Deus, porque nesse mundo nada se perde.
Muita paz a todos, que Deus nos abençoe, agora e sempre. Então passamos agora para as vibrações da noite, naquele momento onde a gente, com carinho, vai se abraçando aí de longe, mas com os corações entrelaçados e pedindo as bênçãos de Frei Luiz, de toda a sua falange, a presença deste amigo de todas as horas, que tem trazido para nós orientações preciosas na condução da nossa casinha, nos fortalecendo para essas batalhas que temos travado, fortalecendo a nossa fé. Obrigada, Frei Luiz. E com os seus lírios da cura, amigo querido, vá chegando a cada coração, levando sua mensagem de otimismo, sempre otimista, suas mensagens que fortalecem a nossa confiança nesse Mestre amado que tanto nos amou e tanto nos ama. Vamos fazendo nossas vibrações para todos os tarefeiros da nossa casinha, para todos os amigos da nossa comunidade, para todos os nossos familiares. Vamos levando nossas vibrações para todas as intenções que foram pedidas, todos os nomes que foram enviados para a grande corrente de cura nessa noite de luz. Que as nossas vibrações também alcancem todos os lares onde é necessário harmonia, amor, respeito. Que Jesus, com essa sua luz imensa, aqueça o coração dos desesperançados. Que se faça presente ao coração daquele que se sente só. Que acalme aquele que vive na angústia. Que coloque tolerância naqueles que vivem em impaciência diária com sua vida, com a vida de quem o cerca. É isso que Jesus é, uma fonte de água viva, onde todo aquele que tem sede será saciado. A sede do amor, a sede da paz, é Ele. É o Cristo que, através de tantos amigos espirituais, atuam sobre o nosso planeta, neste momento de renovação, neste momento onde a nova era está à nossa frente. E sempre me vem à memória a imagem do pastor e de suas ovelhas, que seguem seguras, sem temer, que seguem o bom pastor. E assim sejamos nós,
fortalecidos sempre pela nossa fé, entendendo muitas vezes que precisamos nos diminuir um pouco para que possa crescer essa grande tarefa de espalhar o amor expresso no Evangelho do Cristo. Eu estou sendo chamada para isso e você também. E não ache que um tem mais responsabilidade que o outro, não. Todos nós somos responsáveis por auxiliar o avanço do Evangelho, coração a coração. Numa palavra de incentivo, num carinho, numa atenção que se dá, numa oração que se faz, num olhar fraterno, num alimento que se leva, num pensamento que envolve numa luz, enfim, de tantas formas estamos sendo chamados. E dizemos agora, sim, Jesus, esta existência, esta vida presente, apesar das dificuldades que temos vivido e presenciado nossos irmãos vivendo, tem sido o maior presente que o Senhor poderia nos dar. O despertar da nossa consciência que nasce. Obrigada, Jesus, por esta oportunidade. E que os corações se acalmem. Calma, calma, é assim que diz a música. Na calma que nós vamos caminhando e encontrando dias melhores, porque eles estão à nossa frente. Às vezes olhamos para o ao nosso redor e não nos identificamos com o que vemos, com o que ouvimos. É porque não somos daqui. Estagiamos aqui. Mas um dia tudo fará sentido. Agora o chamado é para que possamos viver essas experiências e um dia iremos compreendê-las. Que Jesus, a sua infinita luz, bondade e misericórdia, ilumine a todos nós, todos que precisam de uma oração, de um fortalecimento